Boa noite. 2 pessoas foram presas e 23 carros de luxo apreendidos durante uma operação das polícias rodoviária federal e civil contra a prática de rachas no Rio. Vamos falar também sobre a ressaca que atingiu as praias. No Leblon, a areia tomou as pistas. Já na Barra da Tijuca, parte dos quiosques foram destruídos. E exemplo de esperança, uma idosa encontrou uma carteira com R$ 1.200 e não descansou enquanto não conseguiu devolver para a dona. Tem ainda o desejo dos cariocas de voltar à rotina antes da pandemia. Condomínios estudam afrouxar medidas, mas é preciso tomar cuidados. O Jornal do Rio volta em 1 minuto e eu te espero. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil aqui do Rio resultou na apreensão de 23 carros de luxo usados em rachas e 2 pessoas também foram presas. Carros em alta velocidade, manobras perigosas. A polícia reuniu 16 horas de filmagens de rachas disputados pelo grupo. Olhando assim, parece até uma concessionária de carros de luxo, mas estamos na cidade da polícia. Todos esses veículos, avaliados em mais de 5 milhões de reais, foram apreendidos nesta manhã. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Este Porsche 911 GT, avaliado em 2 milhões, foi apreendido nesta agência na Barra da Tijuca. O veículo tem edição limitada, com apenas 9 unidades no Brasil. O dono do carro, que é sócio da loja, foi preso por porte ilegal de arma. As investigações começaram há cerca de um mês, após um racha na BR-040 entre o município de Petrópolis e o distrito de Itaipava, na região serrana, que resultou num grave acidente. A polícia conseguiu chegar até os envolvidos através de imagens que o próprio grupo publicava na internet. Onde a gente conseguiu identificar não somente o carro acidentado nesse dia, mas todo o grupo que participava dessas corridas ilegais, tanto ali no trecho da rodovia federal, como possivelmente em outros locais também de vias públicas. Esta foto mostra uma BMW totalmente destruída após uma disputa. Antes do capotamento, o motorista bateu em um poste que chegou a ser arrancado do chão. Todas as competições eram filmadas. Na casa de um cinegrafista contratado pelo grupo, a polícia apreendeu câmeras, DVDs e cartões de memória. A disputa de corridas em vias públicas é considerada crime. O motorista pode ser preso, além de ser multado e ter a habilitação suspensa e o carro apreendido. A Polícia Civil entendeu que não havia necessidade de representar pela prisão de ninguém, mas eles respondem ao processo por hora em liberdade. Esses carros permanecem apreendidos à disposição da Justiça. E o laudo cadavérico apontou que o menino João Pedro, morto durante uma operação das polícias federal e civil no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi atingido por um único tiro de fuzil nas costas. Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, uma reprodução simulada do caso será realizada após o término de todos os depoimentos. Dia de ressaca e mar agitado nas praias. Só no Leblon, na Zona Sul, a Conlurb recolheu cerca de 720 quilos de lixo e entulho. A quinta-feira começou assim, com a água do mar e a areia invadindo a Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Agentes da Conlurb tiveram trabalho para retirar a areia e o entulho que vieram com a força do mar. Uma das pistas chegou a ficar interditada. Mar agitado também em Ipanema. A força das ondas chamava a atenção. Situação semelhante em São Conrado e na zona oeste da cidade. Aqui na orla da Barra da Tijuca, na altura do posto 7, a força da água foi tão grande que destruiu parte dos quiosques. Os funcionários tentavam contabilizar os prejuízos e retiravam tudo o que podiam do local. Estragos também na Praia da Macumba. Parte da encosta cedeu. Na região dos lagos, as fortes ondas destruíram 3 postos de guarda-vidas no Monte Alto, Figueira e Parque das Garças. Em Maricá, também houve registro de ressaca. A Marinha emitiu um alerta para a ressaca com ondas de até 3,5 metros de altura até amanhã. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Oi, Desirê, boa noite para você.
Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. E não tem jeito, por enquanto o friozinho continua no Rio de Janeiro. A massa de ar polar responsável por essas temperaturas tão baixas agora começa a perder a sua força em relação ao frio, mas de madrugada o frio vai continuar. Só durante as próximas tardes é que aí a sensação térmica fica um pouquinho mais confortável, isso para quem não gosta nada desse frio. Deve esquentar um pouco, especialmente no fim de semana. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a semana ainda termina fria. A capital fluminense vai amanhecer com 13 graus e à tarde vai fazer 26 graus nesta sexta-feira. No fim de semana já pode esquentar um pouquinho durante as tardes. A máxima poderá chegar aos 28 graus no sábado e pelo menos até o meio da semana que vem não tem previsão de chuva. E a seguir, primeira-dama Helena Witzel é levada para o hospital depois de passar mal pela manhã. A primeira-dama Helena Witzel foi levada para o hospital depois de passar mal durante a manhã. Ela passou por exames no Hospital dos Bombeiros, no Rio Comprido, e deixou a unidade de saúde por volta de meio-dia. Há 2 dias, o governador e a primeira-dama foram alvos da Operação Placebo, que apura fraudes em contratos e desvios de dinheiro público. As investigações apontaram um vínculo suspeito entre Helena Witzel e empresas ligadas a Mário Peixoto, empresário preso na Operação Favorito há 2 semanas. A primeira-dama negou as suspeitas. E o governo do Rio vai recorrer da decisão da Justiça que suspendeu a nomeação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, como chefe da pasta extraordinária de acompanhamento da Covid-19. Quem tem mais detalhes é a repórter Clara Neri, que está ao vivo e vai contar pra gente. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. O governador do Rio, Wilson Witzel, suspendeu hoje a nomeação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, para a nova Secretaria de Covid-19 após decisão da Justiça. Após a exoneração de Edmar do cargo de secretário de Saúde, ele recebeu esse novo cargo. No entanto, Witzel informou que essa exoneração só aconteceu por conta de determinação judicial e informou que vai recorrer dessa decisão. E, Yasmin, a gente lembra que o afastamento do Edmar dessa Secretaria de Saúde ocorreu após denúncias envolvendo ele com contratos irregulares. Yasmin. E, Clara, parece que o governador divulgou hoje que ainda não foi chamado para depor na Polícia Federal. Inclusive, segue trabalhando normalmente, é isso mesmo? Isso mesmo, Yasmin. E parece que a gente vai ter novidades ainda nas próximas horas, porque o governo está trabalhando na elaboração de um decreto que deve ser publicado ainda hoje para a reabertura de restaurantes e bares a partir deste sábado. Eles ainda estão trabalhando nos termos e condições, mas tudo indica que vai ser incluído uma determinação de distanciamento entre mesas e cadeiras. E a gente fica por aqui, Yasmin, para atualizar as informações. Obrigada, Clara. E como o decreto ainda não saiu, restaurantes da Zona Sul do Rio se uniram e desenvolveram um aplicativo de delivery coletivo que oferece vantagens aos clientes e, de quebra, ajuda a fortalecer o comércio local. Portas fechadas, salão movimentado. Depois de despencar com o início da quarentena, o faturamento desse café no Rio de Janeiro aumentou 5% em uma semana, depois de entrar em uma plataforma que transformou antigos concorrentes em colaboradores. E a gente percebe que é uma troca que favorece todo mundo, é uma espécie de inteligência coletiva. Né? Você sabe mais de logística, o outro entende mais de marketing, o outro tem uma coisa na cozinha que pode te ajudar. E essa troca, nesse momento, é fundamental. O aplicativo Mesa Local é uma espécie de praça de alimentação virtual, que reúne restaurantes de 2 bairros da Zona Sul do Rio. O cardápio é variado, da comida japonesa ao hambúrguer, sem esquecer daquele sorvetinho para sobremesa. Foi a maneira que os estabelecimentos encontraram para driblar a taxa cobrada pelas plataformas mais conhecidas, que pode chegar a 27% do valor do pedido. E a economia com a entrega vira desconto para o cliente. Outra vantagem da plataforma é estreitar essa relação entre o cliente e o restaurante. O estabelecimento consegue oferecer um serviço quase personalizado ao freguês, que em troca ajuda aqueles negócios do bairro, a lanchonete, a pizzaria, que ele já frequentava antes do início da quarentena. Nós entendemos sim que a pandemia traz esse novo hábito de consumo, de pedir em casa, de forma mais segura, fortalecendo o comércio local. Porque o morador do bairro vai pedir uma pizza de outro bairro
se o próprio bairro dele tem esse produto para entregar para ele. E agora um exemplo de esperança. Uma idosa de 64 anos encontrou uma carteira com R$ 1.200 dentro e não sossegou até entregar para a dona. Há uma semana elas nem se conheciam, mas depois de um ato de solidariedade, afirmam que a recente amizade vai durar para sempre. Daniele da Silva está desempregada e depende do auxílio emergencial para sustentar os 3 filhos. Depois de sacar os R$ 1.200 no banco, foi direto ao mercado comprar comida para a família. Mas na volta para casa, a carteira havia sumido. A sacola furou e Daniele havia perdido o único dinheiro que tinha. Aí quando eu cheguei em casa, a carteira tinha caído. Aí deixei a bolsa em casa, voltei correndo pelo mesmo trajeto para ver se eu achava. Aí não achei, aí comecei a rezar. A Daniele não encontrou a carteira porque a dona Helena, de 64 anos, já tinha achado. Eu estava saindo de casa, que eu ia resolver um problema em outra agência, e vi aquela carteira no chão. Meu intuito foi abaixar, pegar. Aí entrei em casa, abri a carteira e vi que tinha dinheiro e um cartão. Eu fiquei muito feliz, o coração batendo forte pela emoção de ter achado a carteira e poder beneficiar ela. Que o dinheiro não é meu, né? O dinheiro é dela. Mesmo ganhando um salário mínimo por mês, a dona Helena não pensou 2 vezes. Pegou a carteira com os R$ 1.200 e veio até essa agência na zona oeste do Rio de Janeiro e depositou o dinheiro na conta da Daniele. Dona Helena e a Daniele contaram com a ajuda da gerente da agência. Eu logo percebi que se tratava de um gesto muito especial, né? Por isso eu quis fazer o registro, tanto para mostrar para a Daniele quem foi a pessoa que fez essa boa ação, como para ficar, né, de exemplo, servir de motivação para a gente. Depois da ajuda da gerente, o encontro emocionou as duas. E a seguir, condomínios estudam afrouxar medidas de isolamento e reabrir com segurança as áreas comuns. No bloco passado, mostramos um exemplo de esperança com a devolução da carteira. E agora, um exemplo negativo. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública encerraram o campeonato de futsal no Meier, na Zona Norte, após denúncias de aglomeração. A partida de futebol acontecia no Esporte Clube Valim, na Rua Padre Ildefonso Penalba. O local foi esvaziado e o clube encerrou as atividades. E o comércio em todo o estado teve uma piora de mais de 85% no faturamento. Em Barra Mansa, no sul do estado, 4.000 pessoas estão desempregadas. O estúdio de estética da Domitila está entre as 10 milhões de pequenas empresas que pararam de funcionar durante a pandemia no Brasil. Mas para ela, reabrir quando tudo acabar já não é uma opção. Após 2 meses com a renda comprometida, o jeito foi decretar o fim do negócio e voltar a morar com a mãe em Minas Gerais. Vou fechar o meu negócio e vou agora priorizar a minha saúde. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro estima que 85,7% do comércio de todo o estado teve queda de faturamento no mês de abril. E cerca de 108 mil funcionários perderam o emprego e a renda durante o período de isolamento social. Com 90% de queda no faturamento, o Rômulo teve que suspender o contrato dos seus 3 funcionários. Não dá para manter, porque mesmo que a gente queira, não tem condições, porque vem as contas, vem as despesas e a gente não aguenta, não tem jeito. A loja do Rômulo fica em Barra Mansa, no sul do estado, onde 80% dos estabelecimentos são pequenos negócios como o dele e da Domitila. O comércio de bens e serviços é responsável por 60% do PIB e emprega 30 mil pessoas na cidade. 4 mil já perderam o emprego. A gente acredita que em torno de 10% das lojas não consegue ter sua volta das suas atividades, e é muito preocupante também o número de desemprego que vai causar, né? Já são quase 3 meses de pandemia e todo mundo deseja voltar à vida normal, mas nem tudo será como antes.
Sem dúvidas, a notícia mais aguardada do ano é o fim da quarentena e a volta da vida normal. Mas, certamente, nem tudo será como antes. Os espaços que normalmente são de aglomeração vão precisar passar por adaptações assim que começarem as flexibilizações. Gustavo é presidente de uma administradora de condomínios e tem feito reuniões com síndicos com base nos decretos para saber como todos deverão prosseguir. O que nós estamos estudando a partir de quarta-feira da semana que vem, ou seja, dia 3 aproximadamente, é a reabertura de alguns locais do condomínio de forma gradual e ordenada. Nós vamos, por exemplo, estamos estudando a possível abertura de algumas academias. Agora, salão de festas, churrasqueira, que cria essa aglomeração, nós não temos previsão ainda de retomada. Tá? E será assim na maioria dos condomínios que se preparam para uma possível reabertura de parte de suas atividades. Aqui neste condomínio, na Barra da Tijuca, por exemplo, além da exigência do uso de máscaras e da disponibilização do álcool em gel nas principais áreas, medidas que já tinham sido tomadas antes e que vão continuar, outras estão sendo estudadas, como manter as janelas abertas de alguns ambientes e colocar à disposição um termo de compromisso de serviço de limpeza nos apartamentos. Será uma questão individual de cada morador, seja de cada condômino, que autorize a arrumadeira aí ao seu apartamento proceder à arrumação por 45 minutos. Não tem jeito. Encontraremos um novo mundo pós-pandemia com costumes herdados deste período difícil. E a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei que reduz as mensalidades de escolas e universidades particulares no estado do Rio durante a pandemia. Mas, para começar a valer, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo governo do estado. A Luciana tentou por diversas vezes um acordo para reduzir a mensalidade da Faculdade de Medicina da filha. Uma determinação do Ministério da Educação não permite que alunos a partir do 5º ano do curso tenham aulas à distância. Sem sucesso na negociação, Luciana e os responsáveis por outro aluno recorreram à Justiça, que concedeu desconto de até 50% no valor das mensalidades, sob pena de multa. Minha filha não tem aula nenhuma. E para mim é complicado eu ficar nessa questão, né? Ou pagando uma coisa para a faculdade sem estar recebendo o serviço, né? Ou ficar inadimplente. A discussão sobre a redução das mensalidades escolares deve ficar mais fácil aqui no Rio. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que determina uma redução nas parcelas das instituições privadas. O governador Wilson Witzel tem 2 semanas para aprovar o texto, que vale até o fim do plano de contingência para o combate à Covid-19. O desconto será de 30% para mensalidades acima de R$ 350. Além disso, as instituições deverão abrir para negociação com pais e alunos e ficam proibidas de demitir profissionais. A lei veio para preencher uma lacuna, mas o ideal é que as faculdades tivessem uma predisposição para negociar, para mediar, para conciliar, porque dependendo do caso, o desconto não vai ser adequado, não vai satisfazer as partes. E a seguir, lixo domiciliar aumenta durante a pandemia e junto com ele a preocupação com o lixo reciclável. A pandemia do coronavírus colocou todo mundo para dentro de casa. Isso fez com que o lixo domiciliar aumentasse consideravelmente, mas o que também cresceu foi a preocupação com o lixo reciclável. Foi agora, durante o período de isolamento social, que Márcio parou para pensar na importância de separar os resíduos que ele mesmo produz. Eu acho que o momento dessa pandemia é bastante importante para nós voltarmos para dentro de nós, agora que estamos dentro de nossas casas, e pensarmos como poderemos, como indivíduos, e como seres humanos, cuidar melhor do nosso planeta. E ele não foi o único. Com as famílias passando mais tempo em casa durante a quarentena, surgiu mesmo uma maior consciência por parte da população sobre a separação do lixo, que pode ser reciclado. Segundo a Conlurb, foram recolhidos uma média de 21% a mais de materiais recicláveis em março e abril do que o mesmo período do ano passado. Hoje a coleta seletiva ela recolhe
recolhem cerca de 45 a 50 toneladas diárias. Em compensação, o recolhimento do lixo público, que é o retirado das ruas, sofreu uma queda de 8%, já que o fluxo de pessoas circulando na cidade diminuiu. Nas praias, a redução foi de 120 toneladas para 10 toneladas durante a semana e de mais de 340 toneladas durante os sábados e domingos para apenas 15 toneladas. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band, que a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá! Thank you.